Olá, gerente de projetos. Eu estou aqui de volta com você, sou o professor Carlos Jacobino. Vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. Nesse vídeo, daremos continuidade à área de conhecimento, gerenciamento do escopo do projeto. Já passamos pelos processos 5.1, 5.2, já trabalhamos com o planejamento do gerenciamento do escopo, também já trabalhamos com a identificação dos requisitos e a documentação dos requisitos do projeto. Agora nós vamos passar para a definição do escopo propriamente dito. Sem mais enrolação, direto para o conteúdo. Bom, processo 5.3, definir o escopo. É o processo de elaboração do detalhamento do escopo do projeto e do produto. Define o que está e o que não está incluído no escopo do projeto. Ou seja, eu disse para vocês no vídeo anterior que tão importante quanto documentar o que faz parte do projeto, a gente precisa documentar o que não faz parte do projeto. Ah, nós vamos entregar um prédio, esse prédio vai ter uma academia e um espaço gourmet. Mas será que os equipamentos de ginástica da academia fazem parte do escopo do projeto? Ou a gente só vai entregar um vão, né, um espaço ali sem nada dentro que os próprios moradores vão ter que colocar depois, os utensílios, os móveis? Isso é muito importante nós deixarmos claros o mais rápido possível, o mais cedo possível no projeto, para evitarmos aquela situação de quebra de expectativa. Expectativa é uma coisa complicada, né? Nós temos que gerenciar a expectativa das partes interessadas. Então, tão importante quanto colocar o que faz parte do escopo do projeto, nós precisamos colocar o que não faz parte do escopo do projeto. Tá? Isso é muito importante. Então, processo de elaboração do detalhamento do escopo do projeto e do produto. Outra coisa que nós já destacamos no vídeo passado é: o escopo do projeto é uma coisa, o escopo do produto é outra, né? O escopo do produto, ele olha as características, os detalhes, os requisitos do entregável em si. Por exemplo, nós vamos fazer um carro, um novo carro, né? Então, pneu, volante, vidro, a cor do carro, a altura do carro, os detalhes do carro. O escopo do projeto envolve todo o trabalho necessário para construir o produto. E não só o que se materializa no produto, não só o que a gente consegue enxergar depois do produto estar feito. Por exemplo, para fazer esse carro, a equipe precisa realizar um treinamento. Ora, quando você vê um carro pronto, você sabe dizer se a equipe que projetou e fez aquele carro, ela precisou realizar um treinamento? Você não tem como saber disso. Mas em tempo de projeto, no escopo do projeto, que é mais amplo do que o escopo do produto, isso teve que ser realizado. Então, tem essa diferença entre escopo do produto e escopo do projeto. Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, agora passando para as entradas, ferramentas técnicas e saídas. Bom, entradas. Lembra do nosso exemplo didático que eu criei na primeira aula, né? O nosso sanduíche, né? Todo o processo dentro do PMBOK, ele funciona da mesma forma como um sanduíche. Eu preciso dos insumos, que são as entradas, eu preciso processar, eu preciso de alguma forma pegar esses insumos, passar por um processo e ao término eu tenho uma saída, que no caso do exemplo do sanduíche entrou pão, entrou queijo, entrou tomate, molho, a saída é o próprio sanduíche. Ok. Quais são as entradas então desse nosso processo chamado definir escopo? Se o processo fosse fazer um sanduíche, qual seria a saída? O sanduíche. Se o processo é definir escopo, qual é a saída? O escopo definido. Tá? Então nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Bom, mas quais são as entradas, então, os ingredientes desse processo? Termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento do escopo, os documentos do projeto, registro de premissas, documentação de requisitos, registro de riscos, fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Bom, vamos então agora passar de forma rápida em cada um desses pontos. O termo de abertura do projeto. É óbvio, nós estamos ainda tentando entender, detalhar, definir o que vai ser entregue. Não é isso o nome do nosso processo? Definição do escopo? Então, nesse momento, nós ainda estamos definindo o que vai ser entregue no projeto, ao final do projeto. O que eu preciso, então? Do primeiro documento do projeto, aquele que me dá a visão do que vai ser o projeto, ou seja, do que o projeto vai ser quando crescer. Lembra que nós discutimos que o termo de abertura do projeto era a certidão de nascimento do projeto? Aquela visão inicial do patrocinador e dos envolvidos está ali no termo de abertura do projeto.
plano de gerenciamento do projeto e plano de gerenciamento do escopo. Olha, isso que eu vou falar aqui agora, essa regra, ela vale não só para o plano de gerenciamento do projeto, mas para todos os planos de gerenciamento, de escopo, de tempo, de custo, de comunicação, de recursos humanos, de aquisições e assim por diante. Bom, vamos lá. Um plano de gerenciamento, ele define as regras do jogo, ou seja, como fazer, como gerenciar, como planejar, como organizar aquela área de conhecimento. Primeira coisa, um plano de gerenciamento do projeto nada mais é do que a união de todos os outros planos auxiliares, ou seja, o plano do escopo, o plano da comunicação, do cronograma, o plano de gerenciamento do tempo, o plano de gerenciamento dos custos e assim por diante. O plano de gerenciamento dos riscos, o somatório de todos esses planos auxiliares é que consolidam o plano de gerenciamento do projeto. Pois muito bem. Se esse documento, plano, ele define as regras do jogo, e nesse momento nós estamos falando do plano de gerenciamento do escopo, o que tem dentro de um plano de gerenciamento do escopo? E por que ele é importante para definir o escopo? Ora, todos os mecanismos que eu vou utilizar, as ferramentas e técnicas que eu vou utilizar para definir o escopo, elas foram previstas dentro do plano de gerenciamento do escopo. Como assim, Carlos? Me dá um exemplo prático aí. Olha, nós vamos elicitar os requisitos do projeto, nós vamos discutir o escopo do projeto, vamos criar uma declaração do escopo, ou não, vamos elaborar uma EAP, vamos montar um dicionário da EAP, a elaboração do escopo vai ser progressiva ou não, vai ser um planejamento em ondas sucessivas ou não, vai utilizar uma abordagem pragmática ou não, uma abordagem ágil. Tudo isso é definido dentro do plano. É na hora que a gente fecha o primeiro processo do gerenciamento do escopo, o plano de gerenciamento do escopo, planejar o gerenciamento do escopo, a gente define. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer? Se o plano define as regras do jogo, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou jogar. Se eu vou jogar, ou seja, se efetivamente eu vou pegar aquele plano e colocar em prática para tentar descobrir de forma detalhada o escopo do projeto, é a hora de utilizá-lo. Se é a hora de utilizá-lo, faz sentido ele ser entrada para esse processo? Claro, é o pão do meu sanduíche, ok? Não chega a ser o recheio, mas é o pão, tá bom? Então eu vou voltar, fechar aqui esse parênteses, vou voltar para o material aqui, para os outros itens, para a gente dar continuidade aqui e avançar um pouco mais no vídeo. Documentos do projeto. E registro de premissas, documentação dos requisitos e registro de riscos. Olha, essas informações como premissas, riscos, elas são importantíssimas para o projeto. Por quê? Uma coisa é saber o que precisa ser feito, né? Olhando para o termo de abertura, para a vontade das partes interessadas, em especial para a vontade do patrocinador do projeto. Outra coisa é quais são, digamos assim, os riscos envolvidos, as questões envolvidas, as premissas envolvidas nisso que vai ser feito. Por exemplo, vou fazer uma hidrelétrica, tá? Mas onde vai ser feita essa hidrelétrica? Qual a característica ambiental? Qual a característica das pessoas, da população ribeirinha? Qual a característica geográfica do local onde vai ser feito? Qual a característica pluvial, né, do rio? Fluvial, né? Pluvial é da chuva. Fluvial, qual a característica fluvial? Todos esses detalhes, eles vão carregar uma série de premissas, uma série de riscos envolvidos. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que nós temos premissas, nós temos riscos. Portanto, nós temos aí também as restrições para nos ajudar. E toda a documentação do projeto, como os estudos técnicos que foram feitos, porque tudo isso influencia. Vamos dizer que o patrocinador do projeto, ele fala, olha, o meu projeto tem que ser assim, essa hidrelétrica tem que gerar 10 megawatts hora de energia, ou dia, ou minuto, eu não sei se isso é muito ou pouco, eu não sou engenheiro eletricista, mas eu estou criando aqui esse número hipotético de 10 megawatts hora. Ah, é muito? É pouco? Não sei. Essa é uma expectativa do patrocinador, especificamente para essa usina hidrelétrica que vai ser construída. Aí, de repente, começa a fazer os estudos técnicos, você percebe que na documentação do projeto, um estudo técnico diz que aquele rio só tem capacidade para gerar 9 megawatts hora. Opa! Não é importante nós descobrirmos isso logo no início do projeto? Quanto antes a gente descobrir que eu não vou conseguir satisfazer aquela que é a expectativa da principal parte interessada, que é o patrocinador,
Aí eu tenho que falar para ele, olha, patrocinador, o senhor quer 10. Os estudos técnicos dizem que esse rio só consegue viabilizar 9. O que a gente faz? A gente muda o requisito e abaixa para 9 ou a gente escolhe um outro rio que possa entregar mais? Aí eu devolvo a bola para o patrocinador do projeto. Eu não fico com essa responsabilidade para mim, de chegar lá no final e de repente perceber que toda aquela expectativa que foi gerada não vai ser atendida, né? Então, por isso que é importante a gente analisar a documentação do projeto o quanto antes. Fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Também, assim, é muito simples compreender por que essas entradas estão aqui. São também ingredientes desse nosso sanduíche definir o escopo do projeto. Ora, fatores ambientais têm a ver com a minha empresa, o local no qual o meu projeto está inserido, todo o contexto do projeto, né? O ambiente onde esse projeto vai ser desenvolvido. As pessoas, né? Ali os recursos disponíveis. Eu vou desenvolver software, mas eu vou desenvolver dentro de uma fábrica de software que é CMMI nível 5, né? Ou seja, uma fábrica de software com alta maturidade e capacidade para desenvolvimento de software, ou eu vou desenvolver dentro de uma startup sem documentação com base no ágil. Isso tudo é fator ambiental. Na hora que eu for definir o escopo, o meu ambiente ele vai ser importantíssimo, ele tem que ser levado em consideração, é importantíssimo levar em consideração o meu fator ambiental, tudo que está no contexto do meu ambiente, né, para poder definir o escopo. Será que a minha equipe tem capacidade? Será que o meu ambiente não é lento demais, produtivo demais ou de menos, é caro demais ou barato demais para conseguir entregar aquele projeto? São as características do meu ambiente, os fatores ambientais e os ativos de processos organizacionais. Carlos, eu preciso? Precisa, olha só. As próprias informações básicas, os próprios templates que você vai utilizar aí na documentação de requisitos, eles são partes das lições aprendidas, são partes dos ativos de processos organizacionais. As lições aprendidas de projetos anteriores. Será que você não está tentando fazer um projeto agora que já foi executado há um tempo atrás e que é muito parecido com aquele projeto, ou um projeto que é muito parecido com um projeto que já foi feito há um tempo atrás? Então não seria interessante você conhecer os erros, as armadilhas, o que aconteceu de bom ou de ruim naquele projeto, né? Então, está aqui os ativos de processos organizacionais. Ferramentas, então. Vamos passar para as nossas ferramentas e técnicas. Opinião especializada. Óbvio, opinião especializada. Análise de dados de alternativas. Tomada de decisão. Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos. Habilidades interpessoais de equipe. Facilitação. Análise de produto. Bom, primeira coisa, opinião especializada. Ora, eu, como gerente de projeto, posso gerenciar um projeto de qualquer natureza. Se eu posso gerenciar um projeto de qualquer natureza, a primeira coisa que eu preciso contar é com a voz do especialista. Eu, como cientista da computação pela Universidade de Brasília aqui, e mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília, eu não entendo nada de engenharia. Mas eu posso, como PMP, trabalhar em um projeto de engenharia. Aí eu vou precisar da opinião do engenheiro, dos arquitetos e assim por diante. Análise de dados e alternativas. Vale mais a pena, por exemplo, já que nós estamos falando de engenharia, fazer do zero ou vale a pena comprar feito? O quê? Não sei, qualquer etapa do projeto. Vale a pena fazer do zero uma parede ou comprar aqueles blocos de parede já pré-moldadas? Não sei. Então, análise alternativa, né? Qual a melhor alternativa para esse projeto? Vale mais a pena eu desenvolver no Brasil ou eu terceirizar o desenvolvimento para uma fábrica de software na Índia? Não sei. Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos. Também, ou seja, qualquer ferramenta que você tiver para te apoiar na tomada de decisão, né? Você analisar uma série de critérios, fazer uma matriz, que a gente chama matriz de escolha, matriz de priorização, né? Como uma AHP, por exemplo, na análise de seleção e balanceamento de portfólio, né? Você fazer uma análise a partir de múltiplos critérios. Esse projeto é importante, ele é legal, ele é bacana, só que ele é muito caro. Opa! Então, o critério, o preço dele é ruim. Esse projeto, ele tem um preço legal, ele não é tão caro, mas esse projeto, apesar de não ser tão caro, ele é muito complexo, o risco dele é muito alto e assim por diante. Então, na hora que nós formos escolher também as ferramentas e técnicas, o escopo do projeto, a forma de fazer, nós temos que avaliar o que vale a pena. 2 júniors ou um sênior, né? Não sei. Você tem que ponderar, né? De acordo com a característica única do seu projeto.
Habilidades interpessoais e de equipe, facilitação. Sempre, gente, lembrando, nós estamos num mega projeto. Todo mega projeto, ele exige uma equipe grande, correto? Então, uma habilidade fundamental no gerente de projeto, principalmente os que são PMPs, capacidade de facilitação, de numa reunião conseguir extrair o máximo das pessoas, ok? Bom, análise do produto. Análise do produto aí já é focando no escopo do produto, daquilo que precisa ser construído para o projeto, ou seja, o deliverable, o entregável em si. Esse projeto, esse processo, às vezes troca uma palavra aqui, né? Ele é feito com a finalidade de definir o escopo, ou seja, a gente precisa entregar algo ao final desse processo, a entrada, processamento e saída, o sanduíche. Qual é a saída? Bom, entrada, processamento e saída, a especificação do escopo do projeto, ou seja, um documento de especificação do escopo do projeto. Por muito tempo nós tivemos dentro do PMBOK aí a figura da declaração do escopo, que nada mais é do que a especificação do escopo do projeto. E óbvio, isso é muito comum. Todas as vezes que eu gero um novo documento, esse novo documento ele tem impacto em outras áreas de conhecimento ou em outras documentações, outra documentação, outros documentos do projeto. Então eu preciso atualizar os documentos do projeto. Lembra, por exemplo, da matriz de rastreabilidade de requisitos que nós estudamos na saída do processo 5.2? Ela foi saída lá. Só que agora, depois que eu revisei ela, vocês concordam comigo que eu posso ter tido a ideia de acrescentar um requisito ou tirar um requisito que não foi pensado lá atrás? Então, nós temos que atualizar os documentos do projeto. Registro de premissas, né? Opa, nós discutimos as premissas agora e a gente percebeu que a produtividade esperada não vai ser alcançada da usina hidrelétrica. Então, eu preciso mudar as minhas premissas, tá ok? Então, gente, entrada, processamento e saída, esses são os 3 processos do gerenciamento do escopo do projeto. Na verdade, do processo de definir o escopo do projeto. Beleza? Esse vídeo fica por aqui e nós continuamos no próximo vídeo com o processo 5.4 aí do PMBOK. Até lá, grande abraço do professor Carlos Jacobino.